Bom dia, meus queridos, tudo bom? Dando continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fotografia. A fotografia inserida na arte contemporânea. Como isso acontece? A fotografia é uma linguagem visual que teve parceria com a arte contemporânea na década de 70. E a história da fotografia está dividida atualmente de três formas. De 1839 até 1920, ela é conhecida como fotografia antiga. De 1920 até 1980, como fotografia moderna. E de 1980 até os dias atuais, como fotografia contemporânea. E como foi que isso aconteceu e o que isso representa no mundo dos artistas, tá? Como é essa representatividade da fotografia no mundo artístico. Em meados da década de 80, a fotografia ela passa de imagens ligadas às questões convencionais e ganha uma forma, passa a ser retratada como arte conceitual, ou seja, um novo conceito está relacionado a esse estilo. E por conta disso, a visão a respeito da fotografia agora está completamente diferente. Como é que vai acontecendo isso no decorrer da história? A gente vai ver o seguinte, que antes mesmo da era digital, existiam dois irmãos alemães, Bernard e Hilla Bist, que eles começaram a fotografar edifícios antigos para retratar edifícios modernos, utilizando a técnica da fotografia. E os ensinamentos deles a respeito dessas técnicas trouxe muita inspiração para outros artistas, e a visão deles a respeito de como utilizar a fotografia dentro do parâmetro artístico mudou completamente a visão das pessoas. Então, a fotografia agora, ela vem trazendo novas possibilidades, novos conceitos, e com a utilização de materiais diferentes, com a questão da fotografia digital, das artes tecnológicas, vai trazendo uma nova vida e um novo conceito a respeito dessa arte. E embora haja uma distinção entre o fotógrafo e o artista, porque o fotógrafo ele quer retratar um assunto, ele vem trazendo um assunto a respeito de algo que ele registrou, que ele fez um registro através de uma foto. Já o artista, né, ele quer inspirar as pessoas a respeito de algo que ele pensa ou sente. Então a gente vai ver que, embora haja essa diferença, a fotografia ainda é uma forma de divulgar, de analisar e de entender o mundo. Então, através desses novos métodos desses artistas, vão surgindo agora também dessa questão das novas multimídias. E com as novas multimídias também que utilizam imagem, vídeo, objetos, pinturas, sons, vão trazendo agora uma nova linguagem e uma nova roupagem para essa questão da visão das pessoas com respeito à fotografia. Por quê? Porque as pessoas não viam fotografia como arte. E como é que você registrar um momento através de uma máquina pode ser tratada como arte? Mas não é só o registro na máquina que se torna em obra, mas a maneira, o ambiente e a imagem que é criada para que esse artista registre esse momento. E o que é que ele quer transmitir através dessa imagem, o que ele quer mostrar através dessa imagem é o que vai nos dar a ideia do que permeia essa arte da fotografia. Então a gente vai ver que um fotógrafo bastante conhecido, que ficou bastante conhecido, um gigante, digamos assim, da fotografia e diretor francês foi Raymond Depardon, que ele criou uma agência de fotografia em 1966, que tinha como nome a agência era Gama. E a gente vai ver que depois ele se junta à Magnum em 1979 e através dessa criação e dessa agência fotográfica, ele também vai inspirando artistas a fazerem produções, a criarem, na verdade, né, essa arte conceitual e a trazer um novo formato artístico para a vida das pessoas e dos artistas,
utilizando essa arte. Então a fotografia ela é uma arte contemporânea. Por quê? Porque como a gente já trabalhou anteriormente, a gente viu que a ideia sobre o que é arte, né, é completamente diferente dos movimentos artísticos anteriores. Eles estão relacionados à questão da essência, né, do que o artista quer transmitir para as pessoas, da interação do espectador com a obra. Então, a gente vai ver que o formato e as ideias a respeito do que é arte é completamente diferente. E dentro dessa perspectiva, a fotografia, ela na verdade, ela faz tipo um casamento com a arte contemporânea. E os artistas agora começam a utilizar a fotografia como um método artístico, certo? E aí, para vocês entenderem o trabalho de alguns artistas e o que eles fazem e o que eles são capazes de fazer, às vezes até consigo mesmo, para gerarem um autorretrato através de uma fotografia, eu vou mostrar para vocês um documentário mostrando o trabalho de alguns artistas que é feito e que são expostos através da fotografia, tá bom? Um beijo e até a próxima. A ideia dessa exposição foi juntar 10 fotógrafos contemporâneos que eles trabalham com outras mídias sem ser fotografia. A exposição se chama Novos Talentos, Fotografia Contemporânea no Brasil. E reúne 50 trabalhos de 10 artistas com forte evidência no cenário nacional e internacional também. O meu ponto de partida para se pensar como reunir esses trabalhos todos aqui foi até uma frase do Cartier-Bresson, que a fotografia é uma maneira de você questionar o mundo e ao mesmo tempo você está questionando a si mesmo, né? Então esse conjunto de artistas aqui reunidos nessa exposição, ela vai ampliar, vamos dizer, a clave dessa reflexão sobre a linguagem visual e suas diferenciadas formas de aparecer. Muitas dessas fotos que vocês vão verificar aqui, ela encontra abrigo na esfera política, no registro sensorial do corpo e uma inversão da lógica da natureza, assim como se fosse até algo ficcional, né? Juntando coisas que não poderiam estar juntas, né? Entre esses 10 artistas, nós temos aqui a Berna Reale, vocês podem ver que está logo aqui atrás de mim, e esse trabalho dela provoca uma saída do estado de inércia que você está para uma ação estética através da violência, né? É uma relação muito conflituada com o mundo, né? Essas 5 fotos, todos têm um orifício na boca e ela está denunciando uma certa opressão sexual feminina, né? E a Berna participou esse ano da Bienal de Veneza, representando o Brasil. Você tem o Matheus Rocha Pita, trabalhando com a terra de Brasília e carne vermelha, onde você mimetiza a carne nas areias vermelhas, nas terras vermelhas de Brasília. E nesse mimetismo, o vermelho simboliza também não só uma carga de violência, como também é a cor do pau-brasil, né? A cor do Brasil é o Brasil violento, é o Brasil que se esconde, que se expõe, que você pode fatiar junto com a carne, né? A Luísa Baldan é uma artista que trabalha exatamente com fotografia. Ela tem um cenário mais intimista, mais solitário, então ela trouxe um pouco de apaziguamento nessa tumulto da esfera política que está aqui presente. Então as cenas que ela fotografa são muito atraídas por esse silêncio, né? É um trabalho feito entre o Chile e o Brasil, em cima de elementos de arquitetura e de paisagem, com recortes do edifício Copan, de uma série de elementos arquitetônicos bastante históricos dentro da arquitetura brasileira. O Paulo Nazaré, ele foi feirante, ele teve uma vida pessoal bastante curiosa e resolveu percorrer a América inteira a pé. Você nunca sabe onde ele está, ele anda a pé, vai para os lugares e documentando essa sua itinerância, né? Ele foi a pé e quando chegou no rio Hudson, ele tirou o sapato e lavou pela primeira vez o pé dele, era uma sandália. É uma situação meio nômade, uma situação fragmentada, mas muito bem documentada por ele. E 3 outros artistas aqui presentes vão testar o limite do próprio corpo e fotografar esse limite, né? O Rafael Couto, que trabalha em cima do próprio corpo, ele costura, sutura, uma coisa cirúrgica, com linha cirúrgica, ele costura no próprio corpo elementos e coisas, chaves, enfim.
O trabalho é do Arthur Escovino, que ele foi para a Chapada Guimarães, procurou um ponto equidistante entre os dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Pacífico. O retrato central é ele, e esse retrato se distribui em mais dois, onde ele personifica nas outras fotografias a questão toda da água, do fluvial, do planeta. Então ele está tratando também de um assunto bastante importante através da fotografia. E você tem o trabalho do Alexandre Muri, que são os 4 elementos, e mais um trabalho que são os orixás. Ele fotografa os 4 elementos através do seu próprio corpo, ele se autorretrata em todos os trabalhos dele. E Yuri Firmeza é um outro artista que também trabalha questões corporais também, mas é uma série que ele fez em Alcântara, que teve outras continuidades através de alguns rituais que ele reviveu, que é um desmoronamento de uma construção da época colonial, quando Maranhão e Alcântara eram um lugar próspero dentro da economia brasileira, e houve uma promessa que o imperador iria visitar Alcântara. Então 2 barões já enriquecidos por essa produção econômica resolvem construir 2 grandes residências. Quem sabe um deles é abrigar o imperador, que nunca veio. Rodrigo Braga é um artista que cria uma espécie de engenharia genética para a natureza. Ele inverte a lógica da natureza e acrescenta novos elementos à natureza. Ele constrói uma natureza ficcional, onde ele faz a gente refletir também melhor sobre a natureza e a natureza da natureza, né? Por último, o Gustavo Esperidião, com um trabalho extremamente político, onde ele registra manifestações tanto no Rio quanto no México, que ocorreram o ano passado. Então a vertente política está ali presente e encontra florações, às vezes até bastante incômodas no trabalho dele, né? Esse território assim, repleto de dissonâncias está aqui presente, cada um na sua esfera, seja política, seja corporal, seja através da natureza. Você tem uma abordagem bastante grande de várias vertentes que você pode, através da arte, observar o mundo e conviver com ele. Esse conjunto desses 10 artistas, 5 trabalhos de cada um, são 50 fotos, que criam esse universo que não fica preso apenas à fotografia, e que sai da fotografia para alcançar novos rumos e novas possibilidades de trabalho. E essa exposição vai ficar em cartaz do dia 24 de novembro de 2015 até 17 de janeiro de 2016. E eu convido vocês a olharem e se interrogarem, como eu também me interroguei quando vi todos esses trabalhos. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.